dia, meu amado. Bem-vindo de volta à nossa Escola Bíblica Diária. E hoje nós vamos dar início a uma série de vídeos acerca ainda de Jesus. Nós ainda estamos falando de Jesus, mas agora especificamente sobre algumas profecias sobre Jesus. Então, pegue a sua Bíblia, pegue seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele proteção, discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Vem conosco, vamos ver quais são as profecias dadas a respeito de Jesus. Muito bem, uma primeira passagem que me parece uma das mais importantes está em Jeremias 23, versos 5 e versos 6. Ele diz assim: dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Em seus dias, Judá será salva, Israel viverá em segurança, e este é o nome pelo qual será chamado. O Senhor é a nossa justiça. Muito bem, nós temos então que eles esperavam um Messias, eles esperavam uma pessoa especial. Este Messias tinha uma ideia, na verdade, eles tinham uma ideia sobre este Messias. E, em verdade, o que acontece é que a ideia que eles tinham não foi muito bem aquela que realmente era a ideia de Deus. Na verdade, Deus tinha uma ideia, um plano, um Messias, uma forma de salvação, e eles achavam que era uma outra forma, que era um outro tipo, né? Tanto assim que eles esperavam um Messias guerreiro, eles esperavam um Messias dominador, um Messias vencedor de reinos, que iria, por exemplo, expulsar os romanos. Lembre-se que na época em que Jesus veio, quem dominava todo o mundo conhecido era o Império Romano, portanto, eram os romanos que dominavam aquela região. E então, eles estavam restritos, limitados por aquilo que os romanos permitiam fazer, por aquilo que os romanos determinavam fazer. E eles queriam se ver livre dos romanos, do seu poder, das taxas, dos impostos, enfim, eles queriam se ver livre dos romanos. Eles queriam, em verdade, estabelecer um reino próprio, um reino com um governo próprio. Eles queriam ser autônomos, livres. Eles queriam um reino tal e qual o reino de Davi, que era um guerreiro que estabeleceu um reino através do domínio dos povos em redor. Eles queriam um reino tal e qual o reino de Salomão, que estabeleceu-se de forma a fazer alianças, a fazer acordos com os seus vizinhos. Tanto no reino de Davi quanto no reino de Salomão havia prosperidade e paz. Era esse o Messias que eles queriam. Eles queriam um novo Davi, eles queriam um novo Salomão. Mas não eram estes os planos de Deus. Deus tinha um plano ainda maior. Não era só um reino de Davi, não era só um reino de Salomão. Era um reino ainda maior, espiritual, que eles não entenderam na época. Existiam, portanto, profecias em relação a este reino? Sim, eles chamavam esta pessoa de Messias. Messias quer dizer ungido. Então eles tinham uma palavra em hebraico para isso, que era Mashiach. Mashiach ou Messias quer dizer ungido, ungido de Deus. Em grego, esta palavra era Christos. Então, Christos ou Messias era uma pessoa ungida, era uma pessoa que recebia uma unção especial para realizar
um ofício, uma tarefa, uma missão especial. A mão de Deus. Deus é que ungia esta pessoa, este Messias ou este ungido. Esse Messias ungido, na verdade, não era o único ungido dentre o povo dos judeus, né, entre o povo de Israel. Tanto os sacerdotes eram ungidos, como os profetas e os reis. E aqui nós vamos encontrar uma coisa muito interessante. Retoma lá o vídeo que nós fizemos sobre Jesus, nós falamos a questão espiritual de Jesus, e lá nós dissemos a vocês que Jesus tinha 3 ofícios. O ofício de sacerdote, que ele desempenhou enquanto estava aqui e que ele está desempenhando hoje. O ofício de profeta, que ele desempenhou enquanto estava aqui, né? E o ofício de rei, que ele não desempenhou enquanto estava aqui, mas ele desempenha agora e até a eternidade. Então, esse rei sacerdote é o que vai voltar lá na segunda vinda e que deveria ter vindo nesta primeira vinda, que deveria ser este Messias, que nós consideramos Jesus como este Messias. Esta previsão, ela é antiga entre os escritos na Bíblia. Tá? Então, nós temos uma das previsões mais antigas a respeito do Messias está em Gênesis 49 e foi dada por Jacó durante a bênção. Dizem os judeus que quando um patriarca está para morrer, quando ele reúne os seus filhos e ele dá a bênção antes de morrer, esta bênção ela funciona como uma profecia que vai se realizar depois. Então Jacó, né, em Gênesis 49, 10, ele reúne todos os filhos e ele está, então, dando as bênçãos para cada um dos filhos. Olha o que ele fala quando chega a hora de Judá. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos, os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho, de presa subsiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho. Quem o despertará? Mas aqui está a parte mais importante. Olha lá o que ele fala no 10. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Significa dizer que nem existia ainda uma nação, eles não tinham ainda conquistado, eles não tinham nem saído ainda do Egito, eles não tinham passado os 40 anos, eles não tinham conquistado com Josué a terra prometida, eles não tinham o reino ainda, e ele está dizendo o quê? Que o cetro estaria nas mãos de Judá e que não se afastaria. Isso aconteceu com Davi e depois todos os seus descendentes no reino de Judá, até chegarmos em Jesus. Uma segunda profecia foi dada em Números 24, 17. O que está acontecendo aqui? O povo já está andando pelo deserto, eles já estão indo em direção à terra prometida, eles estão vagando ainda pelo deserto e os povos em redor já estão desconfiados, não querem o desenvolvimento do povo de Deus e então eles pagam para um vidente de nome Balaão para que este amaldiçoe o povo de Deus. E Balaão tenta fazer tudo isso, então quando ele começa a querer fazer esta maldição, Deus o
toma e fala através dele o que deve ser dito a respeito do povo de Deus. Diz assim Balaão, por ordem de Deus: vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. Ou seja, aquela terra toda seria conquistada, né, por um descendente de Jacó. Nós sabemos quem é esse descendente, nós sabemos que é Davi. E que depois nós vamos ter ao final a estrela que seria Jesus. Tá? Então, essa imagem de uma estrela fica na cabeça dos judeus e eles entendem que o Messias ele virá com manifestação, inclusive nos céus, através de uma estrela. E, finalmente, nós temos uma última previsão, uma última palavra, que é uma palavra definitiva, quando Deus está falando para Moisés, em Deuteronômio 18, 18. Diz ele: eis, lhes suscitarei um profeta no meio dos teus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. O profeta que ele está falando é, portanto, o Messias. Amém, amados? Bons estudos.